Gerson, pode continuar. Ok. Boa tarde, Rose, Camila. Boa tarde a todos os participantes. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da Azug. É um tema que para a gente é bastante interessante. É o nosso dia a dia tratar desse assunto, mas não nos cansamos de falar, de detalhar. Eu espero que o público que está nos assistindo também traga alguma novidade, alguma informação útil e, ao final, estaremos também disponíveis para esclarecer as dúvidas que restarem após a apresentação. Nós dividimos essa conversa, eu e o Renato vamos dividir o assunto. Eu vou fazer uma apresentação um pouco sobre a Systax e principalmente o que nós fazemos, o que a Systax tem de diferente, o que a Systax pode agregar para a gestão fiscal das empresas, dos seus clientes, dos seus parceiros. E aí o Renato, na sequência, vai fazer uma demonstração real, mostrando alguma informação, claro que limitado ao tempo que a gente tem, né? Não é um tempo tão longo, mas vai dar para passar uma noção prática de como as informações podem ser recebidas, geridas, enfim, no nosso ambiente, e como isso se apresenta depois como um resultado a partir da integração com o SAP. Então, essa vai ser a sequência. Hoje eu vou compartilhar aqui a tela. Já começamos. Pode só confirmar que está visível. Ainda não, Gerson. Agora sim. Agora sim, né? E... Bom, o tema que nós sugerimos para essa conversa é sobre a gestão de regras tributárias para o SAP. Dentro de um RP, uma das funções mais complexas é como atualizar, especialmente num mercado dinâmico e complexo, difícil como o mercado brasileiro, em que os governos têm bastante autonomia e bastante criatividade. Nós temos regras tributárias mudando todo dia, então a gestão disso se torna bastante complexo, é um desafio e tanto. Vou falar um pouco sobre o nosso propósito, que vem justamente nesse sentido, em apoiar as empresas com esses desafios tributários. A gente se coloca no mercado como uma empresa de tecnologia. O que nós comercializamos, fornecemos, normalmente são licenciamentos de software, mas isso está muito apoiado no conhecimento fiscal que está no back-office. Nós construímos as nossas soluções, em alguns casos são serviços também, mas normalmente são produtos, né? são aplicações de tecnologia, focadas para melhorias dos processos, agilidade, economia e redução de risco nas áreas fiscais dos nossos clientes e parceiros. Mas a gente se coloca no mercado como uma empresa de tecnologia, porém a alma e a história da Systax é fiscal. Isso fica um pouquinho mais claro nesse slide aqui, em que a gente coloca uma sequência, de uma forma bem resumida, apenas para contextualizar quem ainda porventura não conheça o nome Systax. Eu destaquei aqui a Systax no centro, mas ela tem uma história aqui anterior. A Systax é um spin-off da Fiscosoft. Ela surgiu em 2008 como um projeto, né, uma ideia que foi trazida à Fiscosoft, uma demanda do mercado, mas então ela deriva de uma empresa que era uma editora eletrônica, mas uma editora, ou seja, o negócio anterior, a empresa mãe, a Fiscosoft, provia informações para os profissionais da área fiscal, né? Mas informação textual, ainda que linkada, ou informação produzida, né, roteiros dos nossos consultores, mas era informação de texto, já no meio do digital, com pesquisa, enfim, mas informação para as pessoas que atuavam na área. E isso é um projeto que nós começamos lá em 99, eu e mais 3 sócios. A Fiscosoft se desenvolveu, né, nessa linha de fornecimento e atendimento às pessoas da área. E quando foi 2008, e para os que não se lembram, 2008 era ali o ano do início da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica. Então nós começamos a receber demandas de empresas que estavam atuando nesse segmento, normalmente empresas de mensageria, que estavam trazendo soluções para emissão de nota fiscal eletrônica, e a grande preocupação ali era a qualidade do dado, né? Se antes o dado fiscal ia para papel, seja dos documentos, das notas fiscais, seja da escrituração, isso repousava lá no arquivo morto, eventualmente seria auditado. Com essa digitalização dos fiscos trazida pelo SPED, que começou em 2005, né? Nós tínhamos efeitos práticos obrigatórios a partir de 2008, com a NFE, 2009, com a FD. Desde 2006 já era realidade, já tinha nota fiscal eletrônica com valor jurídico, né? Então, nesse contexto, a preocupação das empresas era com a qualidade e diminuir riscos, diminuir exposição
dos erros que no Brasil, infelizmente, são cometidos até por conta daquela complexidade que eu comentei antes, do quanto a legislação é mutável, quanto nós temos mudanças para alguns segmentos, isso é bastante crítico. Então, esse foi o desafio inicial, a gente concebeu um projeto, no início não sabíamos nem se era possível, né, dar ordem no caos, ou seja, criar um sistema, criar um modelo de dados que conseguisse traduzir a complexidade da legislação tributária. Né? Começamos olhando a legislação federal, IPI, PIS, COFINS, ICMS de São Paulo, né, e aí acabamos em São Paulo, estendemos isso até que em 2011 nós já tínhamos mapeado, sistematizado, né, traduzido a legislação dos 27 estados. É um desafio que não acaba nunca, porque a legislação ela segue sendo alterada. Então, a cada estado que nós incluímos na base, nós tínhamos que passar a dar manutenção disso, com as mudanças diárias. Então, esse foi o desafio que criou a Systax. Então, um projeto em 2008, como eu falei, mas ela se torna uma empresa independente em 2011. Então, nós fazemos aqui, nesse momento, a cisão, né? Na esteira de uma operação em que a gente estava negociando com a Thomson Reuters a venda da editora, do negócio tradicional. Então, a Psicosoft seguiu depois para a Thomson Reuters, virou produto, né, compôs o produto Checkpoint, e segue assim, e a Systax permaneceu com os seus sócios fundadores e também alguns colaboradores que se transformaram em sócios. Seguimos, então, evoluindo o produto, indo ao mercado a partir desse momento. Aqui, em 2016, vale citar, nós criamos um laboratório, transformamos isso numa empresa independente, uma startup, que é a Busca Legal, foco em uso de inteligência artificial na área fiscal, compartilhando tecnologias e principalmente a base de conhecimento da Systax. E só também incluir mais uma novidade, agora no início desse ano, nós tivemos uma alteração societária, alguns dos sócios originários ainda da Psicosoft, com perfil mais jurídico, que não atuavam no dia a dia tecnológico da Systax, saíram e deram lugar, né, venderam suas cotas para a Vertex, uma parceira internacional, uma empresa que nós já mantínhamos uma parceria muito forte desde 2016. Eles atuam em 240 países. No Brasil, essa parceria viabilizava que atendessem empresas de grande porte, empresas globais, né, unindo a tecnologia global da Vertex com a base de conhecimento da Systax. Isso acontece aqui a partir de 2020, então, reforçada essa parceria se transforma numa sociedade. Evoluindo aqui, só para destacar, então, hoje a Systax tem em torno de 150 profissionais, como eu falei, a alma fiscal, desses 150, 70% aí tem um histórico, né, uma formação jurídica, contábil, enfim, mais de 1.200 clientes, muitas parcerias, nós atuamos muito com alianças de parceria, sejam com empresas de software, seja com consultorias, auditorias, enfim. E o que a gente tem de diferente é justamente esse desafio que nós encaramos de traduzir, né, de sistematizar a legislação. Olhamos a legislação tributária, inicialmente aplicável a mercadorias, serviços é um desafio mais recente, mas a gente também já tem isso endereçado, funcionando, mas mercadorias o trabalho começou lá em 2008, né, na esteira da NFE, como eu comentei, e nenhuma outra empresa no Brasil conseguiu vencer esse desafio. Isso ainda nos dá, então, um diferencial, né, bastante importante em relação a qualquer outro player dessa área, né, no Brasil. Pela abrangência, nos 27 estados, como eu falei, e todos os segmentos, né. Aqui mais alguns números da Vertex, como eu comentei, eles atuam em 240 países, mais de 1.000 funcionários, atendem 60% das empresas da Fortune 500, mais de 5.000 clientes globais, e agora nossos sócios aqui no Brasil. Né? Aqui só para destacar alguns pontos, né? Esse diferencial que eu mencionei da base de conhecimento é algo extremamente complexo, evidente, né? Transformar uma realidade complexa não teria uma solução simples que fosse correta. Né? Então, isso aí já foi um investimento de mais de 600 mil horas dos nossos consultores fiscais. Tem um time de cerca de 25 pessoas dedicadas exclusivamente a essa atividade, todo dia, partindo de uma captura do que foi publicado pelos governos, diariamente, uma triagem disso, um entendimento, interpretação, enfim, para a manutenção dessa base de dados, que é o coração, é o coração da Systax. Essa base hoje ela está um pouco acima de 20 milhões e 500 mil regras tributárias, mas essa aqui, eu diria assim, é a base mãe, base matriz. A partir dela, nós combinamos elementos para gerar as regras finais, individualizadas, específicas para cada cliente que a gente atende. Então, essa base ela não é uma base final, ela é uma base matriz, e a partir dela nós produzimos
as bases dos clientes, por vezes até um volume superior a esse, ou seja, as combinações podem gerar um número muito maior. Por baixo, a última vez que nós levantamos, tinha passado de 1,5 bilhão de combinações que a gente já produziu para atender as realidades trazidas pelos nossos clientes. Um outro elemento importante, a gente foi acumulando informação sobre mercadorias, principalmente porque há muitas exceções que dependem das características das mercadorias. E aí nós passamos a fazer uso do EAN, né, o GTIM, código de barras, e acumular informação, ou seja, a partir do GTIM, que é um RG da mercadoria, poderíamos dizer, nós conseguimos acumular a compreensão exata das características que vão, muitas das vezes, levar a exceções de tributação. Então, quando eu vou tratar um cliente novo, se ele opera com mercadorias que têm código de barras, eu tenho um ganho, um reaproveitamento dos trabalhos anteriores, e hoje essa base de mercadorias mapeadas a partir do código de barras está em torno de 3 milhões de itens, né? E reforçar que o que a gente produz, então, não é algo genérico, não é tributação por NCM, a gente tem que sempre entender a realidade de cada cliente e produzir informação específica para o cliente, até mesmo se tiver chegar a nível de resolver um regime especial, algo que só aquele contribuinte tem perante o fisco. O nosso sistema está preparado para isso também. Aqui apenas um overview, né, que a partir dessa base de conhecimento, né, com toda a tributação das mercadorias, nós desenvolvemos uma linha de soluções a partir da parametrização fiscal, ou seja, o trato dos parâmetros fiscais, né, para a realização das operações e dos cálculos, seja o fornecimento de todos os elementos, sejam códigos, valores, percentuais, enfim, alíquotas, MVA e tudo que for necessário, são mais de 160 campos, aplicável para atualização dos RPs dos nossos clientes, ou aplicável junto com o motor de cálculo, eu vou detalhar isso um pouco mais, né? Ou uma linha voltada ao passado, em cima do diagnóstico fiscal, em que nós temos uma plataforma que aplica toda essa base de conhecimento em cima das transações já realizadas, ou seja, em cima de XMLs e NFE, por exemplo, ou arquivos de cupom fiscal, FD, ICMS, PI, FD contribuições, nós conseguimos extrair os dados das transações e recalcular, reprocessar isso apontando o que, porventura, tem alguma discrepância, alguma diferença aí de entendimento tributário, para mais ou para menos, no lado do débito, né, na saída do remetente, ou no lado do crédito, o crédito tomado na escrituração do destinatário da mercadoria. Além disso, algumas ofertas complementares, ofertas de integração, também vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, integração com o mundo SAP, ECC, S4, oferta de classificação fiscal, focada então em manutenção de cadastros, especialmente a atribuição, revisão das NCMs. A NCM é extremamente importante, sozinha ela não resolve o problema tributário, mas se começarmos com o cadastro errado, e essa infelizmente é a realidade de muitas das empresas no país, não vamos chegar no resultado correto. Então, o tratamento de NCM é algo que a gente tem também, com integração, vou também falar um pouco mais para frente disso. Tem uma linha focada em gestão e compliance, principalmente documentos eletrônicos, NFE, CTE, NFCE, NFSE agora, a questão da padronização das notas de serviço, já que oficialmente não há um padrão, nós temos uma solução muito boa para receber PDF, imagens, XML, o que for, e padronizar isso, mas eu vou passar, eu não vou detalhar essa questão, além de um otimizador logístico tributário também, que faz uso também nessa base de conhecimento para definir melhores rotas, combinando custos de frete, por exemplo, custos logísticos com os custos tributários, uma sequência de etapas numa cadeia de suprimento. Software para gestão de obrigações, calendários, repositórios de obrigações, enfim, isso para dar um panorama bem rápido. E aqui entrando no assunto principal, que é a parametrização fiscal, né, o nosso papel é, entendendo a realidade de cada cliente, produzir as regras aplicáveis, ou seja, na incidência do ICMS próprio, da ST, ICMS quando é destinado ao F-destino, por exemplo, antecipação de ICMS, todas as variantes do ICMS, olhando o lado do débito, né, da saída, quanto da entrada. E os tributos federais, IPI, PIS/COFINS, da mesma forma, olhando a saída e a entrada. Dos produtos e operações realizadas pela empresa, ou seja, nós mapeamos as operações do cliente, aquilo que é rotineiro, temos soluções específicas para atender aquilo que é eventual também, então tem uma série de APIs para as integrações para resolver isto. A questão também da automação, da integração disso com os RPs. Clientes que têm um volume de dados muito extenso precisam de que isso esteja integrado, né? Ou o esforço humano continuará sendo elevado para receber informação atualizada todo dia e transportar para dentro de uma J1B Tax, por exemplo. Então, a gente tem soluções que levam isso diretamente para dentro do RP,
e acompanhamos diariamente as alterações nas 27 UFs e também na União. Isso produz, inclusive, um boletim focado às pessoas, ou seja, um e-mail que avisa o gestor ou o consultor da área, mas o principal é o conteúdo estruturado que vai para dentro do sistema, né? Fica um pouco mais claro nesse diagrama básico aqui. Aqui a gente separa o lado do cliente, entendam aqui normalmente um RP, né? Podemos estar falando aqui de um SAP ECC, ou um S4HANA. Aqui do lado da Systax a gente tenta dar uma visibilidade do que seria o processo do back-office, né? O nosso fluxo diário aqui de tratamento das publicações dos governos, na média 30 e poucos atos, né, legais, normativos, leis, decretos, enfim, todo dia. 65%, 70% desses atos provocam mudança na incidência dos tributos, então isso é captado, passa por uma triagem, é lido, interpretado e é transformado por um modelo lógico, aquela base matriz que eu comentei, que tem lá suas 20 milhões e meio de regras. Esse é o insumo do nosso sistema. Então, nesse fluxo, nós temos bastante complexidade, porque o ordenamento jurídico é complexo, e esse processo aqui precisa entender ainda o que vem de insumo do lado do nosso cliente, ou seja, que operações são realizadas, com que mercadorias, e aqui eu posso chegar a nível de SKU, em alguns casos fica a nível de NCM, ou grupos de mercadoria, depende do contexto, de nível de exceção que aquele segmento tem. Isso tudo, então, é combinado, o sistema combina o que a gente entende do cliente com o que a gente entende da legislação e produz um conteúdo que passa por um controle de qualidade, metade humano, metade sistêmico. Isso fica, então, disponível para alguns processos diferentes, ou para atualizar o RP, ou para atualizar um ambiente intermediário aqui, que é o nosso cockpit. O Renato vai demonstrar rapidamente depois o cockpit. E nós vamos, a partir do cockpit, ter uma gestão do usuário sobre isso, ou seja, o usuário vai tomar conhecimento do que está mudando, das regras que foram alteradas por uma publicação do governo, e vai poder interagir, aprovando, rejeitando, enfim. A gente pode, a partir de uma rejeição, justificar o nosso entendimento, porque, como todos sabem, tributação tem muito de interpretação no Brasil. Então, esse é um ambiente de gestão, um ambiente pronto em que a área fiscal vai interagir com a Systax, com o conteúdo produzido pela Systax. Esse conteúdo, então, como eu falei, ele pode servir para atualizar o RP, é um dos caminhos, a gente vai detalhar, e principalmente pode servir como elemento, né, como informação para o processo de cálculo, quando eu tenho aqui um motor de cálculo da Systax atendendo requisições. Esse aqui é um desenho mais genérico, a gente vai ver a evolução disso em cima justamente do modelo Tech Service preconizado pela SAP, que a Systax já desenvolveu, integrou e já certificou a sua solução, né? Esse modelo, então, como eu estava explicando, de produção de conteúdo, que é cíclico, porque a gente tem mudanças do lado da legislação, todo dia, como eu falei, do lado do cliente, eventualmente, também tem clientes muito dinâmicos, com mercadorias, né, materiais novos todo dia. Isso aí nós temos, então, 3 formas de usar essa informação, né, o resultado desse processo. Ou colocando isso em cloud, no nosso cockpit, por exemplo, ou com algum processo de integração que o cliente possa puxar. Estou falando de outros RPs, outros sistemas, ou especificamente no mundo SAP, a questão de ter um processo que atualiza J1BTax, quando esse é o caminho que o cliente tem para manter a sua base de regras, ou um modelo mais novo e que traz N facilidades, muitas vantagens, que é o que a gente vai tentar demonstrar aqui, que é o padrão de tax, né, como serviço, ou seja, no modelo do Tax Service dentro do Localization Hub, trazido pelo S4HANA. Então, aqui o que a Systax fez? Pegou aquele motor de cálculo, aqui vai ficar mais claro, o motor de cálculo que nós tínhamos antes, ele foi adaptado para conversar, então, com o Tech Service do Localization Hub e atender as requisições vindas do RP, do S4HANA. A retaguarda disso continua sendo aquele mesmo processo. Nós temos um fluxo aqui diário de legislação, interpretada pelos técnicos, pelos consultores da Systax, colocam isso no sistema, um processo que combina, né, controle de qualidade, enfim, e atualizamos a base de regras específicas do cliente aqui nesse cockpit. Né? Pode haver ou não processos que automatizem, por exemplo, a atualização dos cadastros, né? Tem APIs para isso, tem alternativas, mas esse cockpit é o grande repositório, então, e onde a área fiscal vai executar a gestão dessa base de conhecimento. E o motor, então, usa esse conteúdo, né, para conseguir atender as requisições. São processos síncronos, ou seja, vem uma requisição de cálculo, o Tech Service vai servir como um gateway que vai repassar essa requisição para o nosso motor,
que vai entender, extrair dali as informações necessárias da operação, das mercadorias e buscar as regras adequadas a cada item, né, daquela transação, aplicar o cálculo, realizar o cálculo. Esse motor aqui, ele tem a obrigação de se adequar às especificidades de todos os estados brasileiros. Então, aqui dentro nós temos para mais de 150 fórmulas de cálculo, né? Tem situações em que um mesmo tipo de operação tem cálculos diferentes de estado para estado, né? Então, esse motor ele tem que ter esse preparo. E, ao final, ele devolve o resultado, então, aqui num padrão estabelecido pelo Tech Service, e isso retorna ao RP. Essas conversas aqui são chamadas de API, padrão REST, navegando com informações em JSON. Então, os dados, basicamente, são os dados como se fosse uma nota fiscal, por exemplo, os dados no pedido, os itens da nota, todos os elementos necessários, e retorna a tributação aplicável nesse caso. Aqui, só vale a pena comentar, esse modelo, então, ele é um modelo novo, com uma longa lista de vantagens, mas a Systax também, como atendia já clientes no ecossistema SAP há mais tempo, a gente também tem integrações, ainda das integrações desenvolvidas com o ECC, focadas no modelo J1BTax. Aí o desafio é um pouco diferente, ou seja, nós não vamos ter a facilidade de olhar esse dado fora da SAP, o que é necessário é transformar essas regras geradas pela Systax para dentro, né, levar isso para dentro do SAP, nas tabelas nativas, e atualizar a J1BTax. Né? Então, há um processo que primeiro vai transportar, levar esse conhecimento para dentro do SAP. Então, nós temos dentro do SAP, em ABAP, uma versão do nosso cockpit. O nosso cockpit padrão roda na nuvem, ou mesmo on-premise, ele é uma aplicação web. Nesse caso aqui de integração, a gente levaria isso para dentro do SAP como uma aplicação ABAP, que se comunica todo dia com a Systax, buscando as novidades ou encaminhando alguns detalhes da operação. Traz as regras novas, das mercadorias novas, por exemplo, ou regras alteradas pelo governo, uma aprovação, né, para uma gestão da área fiscal. Havendo aprovação, há um outro processo aqui, um outro módulo que vai atualizar, você vai transformar a estrutura da Systax no modelo de tabela da J1BTax. Então, por exemplo, nós vamos transformar isso numa atualização de uma regra padrão de um ICMS de um estado, ou, o que é mais comum, geração de novas exceções ou atualizações de linhas de exceções dinâmicas, né? Para comportar todas as especificidades, né, da operação do cliente. Além disso, tem um outro módulo focado aqui na gestão da tabela de materiais, principalmente, esse é o Systax Master Data. Então, materiais novos, né, mercadorias novas que foram incluídas no RP, incluídas ou mesmo alteradas, né, um processo de segregação disso, o cliente confirma, isso é transmitido para a Systax, que vai então receber esses materiais e devolver o seu entendimento. Pode haver aí uma revisão ou não, depende do nível de contrato, uma revisão ou não das NCMs. Né? E também um outro módulo complementar, que seria a determinação automática do IVA a partir das características da operação e da tributação que a Systax está fornecendo para cada uma dessas situações. Tá? Vale a pena só comentar, eu vou voltar aqui um pouco no fluxo, só para comentar a questão da gestão dessa base de conhecimento, né? A base de regras que vai subsidiar o motor, vai permitir que o motor execute os cálculos, ela, normalmente, nós produzimos uma base específica para cada cliente. Algumas situações mais genéricas, clientes que têm segmentos sem exceções, tal, podem se valer de uma base compartilhada, com regras por NCM. Essa seria uma oferta mais básica, ou seja, tributação por NCM. No geral, isso não vai conseguir atender as variações, né? Nós temos muitos casos em que uma mesma NCM vai ter, por exemplo, um MVA diferente, ou algum benefício, algumas mercadorias daquela NCM vão ter uma redução de base, ou vão estar na ST, isso é muito comum. Então, se olharmos uma tributação saindo de indústria, é muito comum termos exceções. Pelo nosso histórico, apenas 20% das NCMs não possuem exceções no Brasil, é pouco, ou seja, normalmente os clientes não conseguem trabalhar apenas com tributação por NCM, eles acabam tendo que criar ou algumas regras de exceção, ou em alguns casos muitas exceções. Né? Se pegarmos clientes, empresas que operem, por exemplo, com produtos farmacêuticos, né, em que nós vamos ter
Lista positiva, negativa, neutra, preço fabricante, PMC, né, preço máximo ao consumidor. Então, cada item necessariamente tem que ser tratado individualmente, SKU a SKU. Né? Bebidas, por exemplo, sorvetes, são itens que têm pauta, né? Então os governos definem valores de pauta. Eu também, uma Coca-Cola lata vai ser diferente de uma Coca-Cola garrafa, né? Se é zero, se é normal, tudo isso faz diferença. Então, isso, os segmentos com essas mercadorias vão necessariamente precisar de tributação por item. Né? A solução da Systax funciona das duas formas, o que vai determinar se nós vamos gerar uma base de conhecimento por item ou por categoria, família, ou mesmo por NCM, é o segmento, a quantidade de exceções que aquele cliente está submetido, né? Seja nas suas operações de entrada, muitas vezes, né? Se analisarmos a situação de um cliente varejista, normalmente a complexidade está na entrada, né? Especialmente se forem lojas físicas, às vezes eu tenho operações em poucos estados, mas tenho fornecedores em muitos estados, fornecedores com perfis diferentes, não apenas de regime de tributação, né? Fornecedor no simples, fornecedor no lucro real, mas também um fornecedor que é um importador direto, o outro que é um distribuidor, o outro que é um fabricante, o outro que é um fabricante, mas com regime especial. Então, geralmente, a complexidade está nas entradas. Né? Claro que isso varia de cliente para cliente. Então, o que vai determinar se um cliente vai ser atendido com uma base mais genérica, por exemplo, de tributação por NCM, que a gente mantém pronta, atualizada todo dia, e N clientes nossos compartilham isso. Ou se o cliente vai precisar de uma base particular, específica para ele, são as características, né, de operação desse cliente. Muitas vezes, não só particularizado por SKU, mas particularizado por conta de um regime especial. E temos que entender características, né, que foram negociadas pelo contribuinte e o governo e que vão impactar. Eu não vou aplicar uma legislação daquele segmento, né, e sem aplicar algo específico de um termo de acordo, de um contrato, entre aspas, entre o contribuinte e o governo, né, os governos estaduais, normalmente. Seguindo aqui, só para reforçar os diferenciais, antes de passar para o Renato apresentar. Então, o que a gente tem de diferente na Systax é essa abrangência, essa base de conhecimento, essa base mãe com 20 milhões e meio de regras, das quais cerca de 40% estão ativas e 60% a gente usa para histórico, para auditoria, né? Alterações diárias, frequentes. A abrangência também do conteúdo, ou seja, todos os campos necessários para quem for emitir uma nota, quem for validar uma nota recebida, quem for escriturar, né, os dados dessa transação. Então, todos os detalhes, mesmo campos que foram trazidos, por exemplo, quando o governo criou o layout 4.0 da NFE, e assim, num prazo curtíssimo, muito antes de entrar em homologação, o nosso layout já estava lá preparado, entregando esse tipo de informação. A gente é muito cauteloso com isso, somos muito cuidadosos, responsáveis com a informação. Temos o desafio da velocidade, de acompanhar o que é produzido em grande volume, mas também o desafio da qualidade, entregar informação com um olhar conservador. E também não basta termos apenas um olhar conservador, é muito frequente nós termos de ajustar o nosso olhar para o mesmo nível de conservadorismo do nosso cliente. Então, clientes que tenham algumas decisões específicas, às vezes até tomando uma questão de risco em cima de um parecer, alguma coisa assim, a gente consegue ajustar, moldar esse resultado para aquilo que faça sentido para a operação do cliente e manter isso sendo acompanhado. Né? Por isso que ele fala aqui embaixo que os dados não são padronizados e genéricos, pelo contrário, eles são específicos, né? Atendendo as características de cada cliente aí. Aqui a gente deixou como esse material vai ser compartilhado, tem alguns links aqui de cases, Telhanorte, por exemplo, tem 2 depoimentos, são vídeos gravados, pelo Davi Campos, o coordenador tributário, isso vai ficar à disposição, então vocês podem assistir mais para frente. Também aqui, Rei do Mate, alguns outros clientes, Pilha, Hilt, Singenta, que dão alguns depoimentos, acho que isso é interessante. Aqui a gente tem uma lista de algumas empresas que já nos contrataram, essa lista, claro, é parcial, no site deve ter uma lista bem maior, e mesmo assim não são todos, nem todos os clientes permitem também que a gente cite os nomes, isso aqui obviamente permitiram. Eu acho que eu interrompo aqui, passo a palavra para o Renato fazer a apresentação, fico à disposição depois para as perguntas, para aquelas que eu souber responder, o que eu não souber eu levo e respondo depois, e já antecipo aí meus agradecimentos pelo tempo de todos e a atenção de todos. Renato, você consegue, eu vou interromper aqui, acho que você consegue, claro. né? Vou começar a compartilhar aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou dar seguimento aqui, então, na apresentação
só começar a compartilhar aqui a minha tela. Vocês veem a minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Então, esse daqui é o ambiente a que o Gerson se referiu, né, que a gente chama nas stacks de cockpit web, né? Então, é uma solução web, é um repositório, né? O repositório das regras, dessas regras que o Gerson mencionou, né? Então, os nossos clientes têm um acesso a esse repositório e conseguem olhar para as regras específicas para as operações deles, levando em consideração os itens e os cenários tributários em que ele atua, né? Então, aqui são as três principais funcionalidades do cockpit, né? Então, a própria consulta das regras, que a gente vai navegar daqui a pouco. Também a possibilidade de você gerar gráficos dos tributos que ainda estão pendentes de aprovação, de validação por parte do usuário, e mesmo aprovação das regras tributárias propriamente ditas também por parte do cliente, por parte do usuário da ferramenta. Então, aqui navegando nesse menu um pouquinho mais detalhado, a gente tem algumas outras funcionalidades, então consulta de regras, aprovação das regras, sejam elas individualizadas com em lotes, né? Também a possibilidade de consulta por materiais semelhantes, cenários, produtos e até mesmo geração de relatório com a volumetria dessas regras. Aqui da parte um pouco mais administrativa do sistema, né, a gente tem uma parte um pouco mais gerencial, então a questão de acesso, usuários, alteração de senhas, perfis, demais funcionalidades, né, a carga dessas regras nesse ambiente, assim como a exportação dessas regras, é possível exportar essas regras em formato CSV, em formato XLS, a aprovação dessa carga de regras, por fim, classificação mercadológica, né, dos produtos, dos itens, e uma calculadora tributária que também permite, com base nos parâmetros, nas regras definidas aqui no ambiente do cliente, que sejam feitas simulações, que sejam feitos cálculos de impostos. Tá? Então, eu vou entrar aqui na consulta das regras tributárias para a gente começar a nossa demonstração. Notem aqui que com esse filtro a gente tem uma série de possibilidades, né, de buscas dessas regras pelos mais diversos parâmetros, né? Então, NCM, código EAN, origem do produto, a natureza da operação, finalidade, enfim, uma série de possibilidades aqui dentro da ferramenta. Eu aqui vou buscar o NCM que eu já tinha previamente definido, que é esse NCM 3307000. Vou definir aqui a origem dessa mercadoria, que para nós é um código interno denominado como 1, então é uma mercadoria com origem da indústria, né? A origem dela é indústria. Eu vou definir aqui as UFs de origem e de destino dessa mercadoria, para que eu possa buscar aqui nessa base as regras que o sistema tem definido. Então aqui vocês podem notar que foram identificados os 16 registros para esses parâmetros que eu defini, né? No nosso caso, a gente vai avaliar essa regra específica. Deixa eu só confirmar se o CST 0, perfeito. Então, cada linha dessas daqui representa o que a gente chama de regra tributária, né? Então, logo aqui no início, a gente tem esses três campos aqui, né? Esse primeiro campo aqui é o campo do histórico, né? Então, ele prevê eventuais alterações, modificações que tiveram na regra, um log, né, dessas alterações. Nesse caso, não teve nenhuma, mas em caso de regras alteradas é aqui que você consegue visualizar. Nessa lupa, um detalhamento maior da regra, né? Então, aqui é possível observar a mesma informação com um pouco mais de detalhamento da regra que está aqui na horizontal. Então, aqui você tem os dados da regra nesse primeiro bloco, considerando as UFs de origem e destino, os perfis de origem e destino também. Então, notem que é uma operação, uma entrada que vem da indústria com destino para o atacado. Seguindo aqui, um produto de origem zero nacional, um CFOP 5401, né, que é uma venda de produção de estabelecimento em uma operação sujeita ao regime de ST, né, isso na condição de substituto. E aqui a gente começa os blocos
dos impostos propriamente ditos, né? Então, aqui no caso, a gente está analisando uma operação cujo CSP do ICMS é o 70, né, que nos diz que é uma operação que possui redução da base de cálculo e também cobrança do ICMS por substituição tributária, né? Então, aqui, campos como dispositivo legal, são campos que a gente também entrega, que são bacanas de mostrar para vocês. Uma série de outros campos que a gente também entrega. Crédito, bloco do crédito do ICMS. Então, como a gente considera tanto a saída do fornecedor quanto a entrada do nosso cliente, a gente consegue fazer uma análise de tomada de crédito. Então, é um diferencial bacana aqui da ferramenta também. O bloco do ICMS-ST, com os valores da alíquota, MVA e dispositivo legal também. ICMS UF Destino, para os casos das operações abrangidas pela Emenda Constitucional 87 de 2015, ou seja, operações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS que esteja localizado em outro F. Não é o nosso caso, mas se fosse também estaria populado aqui com as informações. Assim como o caso do ICMS Antecipação, o crédito do ICMS Antecipação, logo mais abaixo, o IPI, o bloco do crédito do IPI, o bloco do PIS, crédito do PIS e, por último, COFINS e o bloco do crédito da COFINS. Então, essa informação que eu mostrei para vocês é praticamente a mesma informação que está aqui, nessa regra, no que a gente chama de regra, né? Só que aqui está no formato horizontal. São os mesmos blocos, tanto de impostos quanto de crédito, começando no ICMS e terminando na COFINS. Passando pelo IPI. PIS. Olá. Oi, Rose? Oi, estou te ouvindo. Tá tudo certinho, pode seguir, Renato. Ah, tá. Não, acho que alguém te chamou. Não, tudo bem. Bom, então, essa daqui é a operação que a gente vai avaliar, né? Conhece a NCM e esse produto dentro desse cenário. Agora, migrando para o nosso ambiente SAP. Como o Gerson mencionou, né, com esse modelo usando o Tech Service, a gente não tem a necessidade de gerar cargas, né, de gerar atualizações na J1B Tax. E, consequentemente, eu vou começar aqui a minha demonstração no SAP, justamente demonstrando que nós não temos, né, nenhuma taxa de imposto carregada no ambiente, né? Então, se eu abrir para vocês, por exemplo, aqui as regras gerais de IPI, vocês vão notar que a gente não tem nenhuma regra carregada, né, nenhuma regra cadastrada aqui, assim como nenhuma exceção por material, também falando de IPI, e tampouco exceções dinâmicas, né? Então, se a gente acessar aqui os grupos de impostos, os únicos grupos de impostos que a gente tem definidos são os grupos de impostos padrão, os grupos de impostos standard SAP, né? Nenhum grupo de exceção. E logo não existe nenhuma regra de exceção dinâmica definida aqui no ambiente. E assim sucessivamente para todos os impostos. Então, ICMS também, ICMS-ST da mesma forma, PIS e COFINS. Então, feita essa primeira demonstração para vocês, eu vou acessar a transação, que é a transação responsável pela criação, pela geração do pedido, né? Para que do pedido de compras, no caso, para que eu possa demonstrar como que a gente consegue calcular, determinar os impostos desse pedido sem a necessidade da J1B Tax. Então, eu vou acessar aqui um fornecedor que a gente já havia pré-definido, né? Aqui a organização de compras 1410, grupo de compradores é o 001, empresa 1410, material que eu também já havia definido aqui no sistema, que é aquele lá que eu mostrei para vocês no Cockpit Web. Quantidade do pedido, vou colocar uma quantidade de 5. E o centro,
1410. Então, esses parâmetros que eu populei aqui são os parâmetros principais, né, são os parâmetros mandatórios para que a gente consiga realizar esse processamento, né, realizar essa chamada. Agora eu vou processar e a gente vai ter o retorno desse item naquele cenário que eu mostrei para vocês no ambiente web. Então, notem aqui na parte inferior da tela, nesse campo fatura. Inclusive, já foi feita aqui uma determinação de IVA, né? Então, esse código de imposto 00. Pensando nas conditions no preço, o preço também já está aqui populado. Nessa outra aba Brasil, já tem as definições daquele material que eu mostrei para vocês. Então, utilização do material 0, origem do material 0, código NCM, que é aquele lá, 3307-1000. Agora eu vou retornar aqui para a fatura, fazer a requisição da chamada do cálculo. E nos entrega aqui o detalhamento do cálculo, do processamento dos impostos, ou seja, aqui vocês vão notar o ICM próprio, né? Aqui logo mais abaixo a gente tem também o ICM devido por substituição tributária, assim como sucessivamente os demais impostos. Tudo isso sem a necessidade de ter nenhum imposto, nenhuma taxa de imposto cadastrada na J1B Tax do cliente, né, usando esse modelo de tax service. Então, essa daqui era a ideia da apresentação. Caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Eu vou só colocar na tela os dados de contato também, caso Claro. queira anotar. Pessoal, as perguntas também podem ser por microfone, tá? Vocês podem ligar e fazer diretamente aqui pro Gerson a pergunta, tá? Eu não tinha mostrado antes, mas também vocês podem obter mais informações a partir do SAP App Center. Aqui na tela. Aqui. Então, se pesquisarem por Systax no SAP App Center, também vão ter acesso às informações da oferta que foi certificada recentemente. Então, motor da Systax, né, de cálculo operando nesse modelo Tax Service para atender o S4HANA. Boa tarde, pessoal. Posso perguntar? Claro, por favor, à vontade. Eu queria entender um pouquinho melhor essa questão aí do tax service, porque a empresa que eu trabalho, a Anglo American, a gente está em projeto de migração para o S4 agora. Então, assim, eu conheço muito bem como funciona toda a parte de tax pela J1B Tax, mas através do tax service, para mim não está claro, né, como será feita essa integração do Systax com o tax service. Eu queria só entender melhor e o que a gente precisaria fazer para migrar, né, digamos, de tudo que a gente tem na J1B Tax para esse modelo via tax service. Perfeito. Eu vou compartilhar de novo e colocar o diagrama na tela. Acho que fica um pouco mais fácil da gente conversar em cima do desenho aqui do diagrama. Deixa eu pegar aqui. Entender o esforço, né? Assim, o que seria uma migração, né, para esse modelo. Tá claro. Então, a principal diferença é que você não vai ter as regras de negócio não são
não precisam ser transformadas naquela estrutura de dados de grupo de imposto, código IVA, tabelas de imposto, tabela de exceções, que iriam para dentro de JBTax, né? Isso vai ficar vazio, não é necessário nesse modelo, porque como está aqui no modelo, toda a requisição de cálculo ela é transferida para o Tax Service, e do Tax Service ele vai chegar no nosso motor. E o nosso motor ele vai utilizar como repositório de regras de negócio essa base do cockpit. Então, a primeira diferença, o cálculo passa a ser feito externo, obedecendo um padrão definido pela SAP, aqui no Tax Service. Ou seja, o motor de cálculo da Systax recebe cada requisição que a SAP precisa de um cálculo de tributos, executa esse cálculo e devolve. Isso é uma transação síncrona, muito rápida, e para isso acontecer, esse motor ele vai se valer de uma base então, de conhecimento gerenciada pela área fiscal da empresa. E ainda tem situações alternativas, por exemplo, para operações não previstas, não monitoradas, esse motor consegue requisitar regras on demand direto aqui na retaguarda do back-office da Systax. Tem complementos aí, outras alternativas, mas o modelo principal nós ficamos acompanhando toda a manutenção das mudanças, ou seja, aquilo que os governos vêm mudando que impactam o negócio do cliente. Esse processo roda aqui na Systax e atualiza diariamente ou até mais de uma vez por dia, se necessário, essa base de conhecimento aqui no Cockpit. O Cockpit é aquela aplicação que o Renato navegou, mostrou aquela tabela de regras, né? E então é um modelo mais simples, porque a área fiscal não precisa entender de códigos, não precisa entender uma estrutura mais complexa. A regra está ali, plana, aberta, cada regra que ele precisar tem lá os campos do ICMS, do IPI, do PIS, da COFINS, do débito, do crédito. Essa é uma visão muito mais amigável para o leigo, né? E a gestão dessa base de regras, ela pode ser definida, por exemplo, uma gestão mais rigorosa. Toda regra nova ou alterada passa pelo crivo, pela aprovação da área fiscal. Ou não, apenas campos críticos, isso é definido pelo usuário, né, pelo usuário que tem permissão, a nível de campo, ou seja, uma alteração de alíquota exige aprovação do usuário fiscal. Uma alteração, talvez, de texto legal não exigiria aprovação, ela vai ser aprovada automaticamente. Claro, tudo com log, né? Mas o que exige atenção, aprovação humana ou não, isso é gerenciado. Então, as mudanças de regras, elas são gerenciadas aqui, fora do SAP. E quando o SAP precisa, aciona o cálculo. O esforço, então, por exemplo, para alguém que vai adotar essa solução, basicamente no SAP é um projeto muito simples, são poucas adequações, configuração, basicamente, para consumir esse serviço, apontando para o motor da Systax, e o esforço inicial vai ser de compreensão, um esforço de entender a operação do cliente, ou seja, nós vamos ter um projeto de geração desse conteúdo. Esse projeto significa entender qual é o cadastro de materiais, e se é a nível de SKU, se é a nível de NCM, ou agrupamentos, famílias de mercadorias, enfim. Como eu falei, isso depende do segmento, né, das características da operação. Quais são os cenários envolvidos, né? Operações envolvendo quais estados, tem Zona Franca de Manaus, não tem? Os fornecedores, clientes, que perfis eles têm. Então, há um mapeamento disso, e aí nós produzimos o conteúdo, tem uma etapa de homologação, nessa etapa a gente pode ter, inclusive, um comparativo com a tributação que a empresa aplicava antes, para a gente se concentrar nas diferenças, entender se as diferenças eram erros cometidos, ou se tem algum erro de entendimento, uma NCM errada no cadastro, coisas do tipo, né? Ou até mesmo fazer uma bateria de testes aplicando essa base de regras, em cima de transações realizadas, ou seja, recalculando NFEs emitidas, ou até mesmo arquivos de escrituração, FD contribuições, para detectarmos onde podemos ter alguma diferença. E sempre vai ter, né? Com tributação no Brasil nunca bate 100%, sempre alguma coisa vai ter. Então, tem uma fase inicial de projeto para esse entendimento tributário. Isso gera para a empresa um momento de repensar, de corrigir posicionamentos, muitas vezes, né? Ou até mesmo de ajustarmos o entendimento, alguma questão de gestão de risco que o cliente tem e que a Systax vai aplicar nessa base, né, para atender especificamente o cliente. Não sei se eu consegui responder, se ficou ainda alguma dúvida, sinta-se à vontade para aprofundar algum ponto aí que precise. Ok. Além disso, qual é o modelo de licenciamento da Systax? Sim, nós vamos ter um licenciamento como SaaS mesmo, isso roda um software como serviço, está rodando isso em nuvem. Então, nós temos um licenciamento
tem um componente que é a aplicação, o motor de cálculo, e um outro componente que aí varia mais de empresa para empresa, que tem a ver com a extensão dessas regras de tributação. Se nós estamos falando de uma combinação de poucas NCMs, poucos SKUs, com alguns poucos cenários de operação, ou não, muitos milhares de itens, né, de materiais ou serviços, e milhares de combinações. A gente tem assim, clientes dos mais diversos. A gente tem alguns clientes que têm poucas centenas de regras, então isso vai ter um custo mensal recorrente de monitoramento dessas mudanças, mas um custo baixo. E temos clientes com muitos milhões de regras, porque tem muitos milhares de itens em milhares de combinações de operações, ou seja, a extensão disso é que vai determinar um valor desse esforço de monitoramento das regras, né? Alguns segmentos conseguem operar, então, por NCM, por exemplo, pelo segmento de vocês, eu imagino que boa parte se conseguiria se resolver por NCMs, e a gente teria, então, um volume menor, né, resultando numa mensalidade para esse acompanhamento da base de conhecimento, a base de regras. Basicamente é isso, um licenciamento no modelo SaaS. Quanto tempo de projeto? Você falou para fazer o levantamento dos cenários de negócio, para estar colocando, né, para rodar nos processos que a gente tem hoje. Sim, perfeito. É uma pergunta bem pertinente. Esse tempo ele vai variar pela extensão, claro, né, pela complexidade. Pensando em condições ótimas, em que o cliente consiga nos fornecer essas informações, o cadastro de materiais, a gente consiga fazer um mapeamento das operações, né? A gente vai ter um cenário entre 2 meses, 3 meses. Isso pode ser menos, num cenário mais simples, e também pode ser mais, num cenário muito mais complexo, operações em muitos estados, né, com milhares de combinações de operações. Então, eu diria alguma coisa como 1 mês e meio a 4 meses, normalmente se situa nesse range aí de tempo dos projetos que a gente executa, e em alguns casos vai além. Muitas vezes o cliente vai mudando a operação ao longo do caminho, acaba surgindo um regime especial no meio do caminho, a gente tem que fazer um complemento, um subprojeto, alguma coisa assim, mas isso dá uma ideia de tempo, né? A gente tem variações, por exemplo, um projeto típico vai envolver o entendimento, né? Vai ter consultores do nosso lado olhando para aquela realidade, aqueles materiais, NCMs e as operações. Então, coloca isso no sistema, configura o sistema, gera esse conhecimento, passa por uma revisão, como eu falei, pode ser feito um comparativo, enfim, aí nós temos uma fase de homologação e produção, e aí é monitoramento diário, né? E a gente tem situações mais expressas ou, digamos assim, até automatizadas, né? Porque a gente tem hoje integração com de quase 50 ERPs, e alguns são ERPs focados num público de PMEs, empresas pequenas. E aí essa solução ela tem que rodar sem esforço humano. Então nós temos modelos, por exemplo, que é o Stax Lite, consegue o cliente de forma automática, né, por integração, manda as mercadorias, cenários básicos, no dia seguinte está recebendo regras, ou até no mesmo dia, tem ERPs que fazem isso. Ou seja, a gente consegue operar até sem projeto, né? Mas uma empresa maior justifica, claro, ter um entendimento mais fino e ajustar, discutir eventuais diferenças que vão surgir entre o que a Systax entende como tributação adequada para aquele caso e o que o cliente vinha praticando, né? Obrigada. Alguma lacuna, fique à vontade. Alguma questão mais? Alguém queira colocar? Vou colocar de novo na tela os dados de contato. Fiquem à vontade também para então, contatarem posteriormente, apresentar por e-mail, ou nos contatarem por telefone. Estaremos à disposição, seja para agendar alguma apresentação mais detalhada, né? Alguma reunião aí que consiga tirar dúvidas mais particulares, né? Estaremos à disposição.